Obrigado, gente. Uma alegria estar aqui nesse evento da Rankia, poder conversar um pouco com vocês sobre como que a tecnologia impacta não só o dia a dia do investidor, e como ampliando o conjunto de oportunidades nos quais o investidor pode ter acesso, né? E acho que isso é uma coisa que realmente tem mudado bastante nos últimos anos. Vou comentar aqui um pouco mais em detalhe, mas às vezes a gente fala, né, corretagem, corretoras, acesso a investimentos. Às vezes as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa e aí eu falo, olha, você tinha um BlackBerry de repente depois você teve um iPhone, é uma diferença gigante, né? Ou seja, do que você consegue fazer. Os dois são telefones, né? Ou você dirige um carro com motor a combustão, depois você vai para um elétrico, continua sendo um carro, mas a diferença é muito grande. Então eu queria falar um pouco para vocês, primeiro me apresentar para vocês. Então, meu nome é Igor Barenboim, eu sou economista, PhD em economia, tive cargos em grandes instituições, tanto no Brasil e fora, e no governo, também aqui no Brasil. Conheço um pouco de como a economia funciona no dia a dia, e eu queria vim hoje aqui falar para vocês de tecnologia e como exemplo um pouco da empresa na qual eu trabalho, chama Drive Wealth, uma corretora, full carrying broker, uma custodiante, né, nos Estados Unidos, tem 35 assentos no New York Stock Exchange, mas é uma corretora moderna, com toda uma tecnologia que permite revolucionar a forma que se investe fora, né? O Rafael Faria, o palestrante anterior, estava falando um pouco de acesso a investimento fora. Eu queria contar para vocês um pouco da mágica que acontece atrás disso e como que isso amplia a oportunidade de investimentos para vocês e para todo mundo, né? Tá? Então, assim, hoje a gente tem, através desse aparelho maravilhoso aí que todo mundo tem no bolso hoje em dia, que é o telefone celular, as pessoas operar, ter acesso a investir, virou uma coisa muito mais fácil. Antigamente, você tinha que primeiro abrir uma conta numa corretora, você mandava papel, tinha que vir o boy, assinava, enfim. Hoje em dia, você aperta alguns botões, né, tira uma selfie e você abriu uma conta, né? Não só uma conta no país que você mora, mas hoje você consegue abrir uma conta no exterior fazendo isso. É uma revolução, né? A gente fala pouco, mas é uma revolução. Então, você tem hoje bilhões de pessoas operando através do telefone celular no mundo todo, tá? Hoje, assim, usando a tecnologia da Drive Wealth por trás, e tem, por exemplo, o BTG Pactual, trabalha com a gente, o C6, o Nomad, enfim, outros players aqui no Brasil e no mundo, você consegue abrir uma conta de investimento nos Estados Unidos em milissegundos, né? O cara vai te perguntar uma outra coisa e você já abriu a conta. Antigamente, como é que era isso? Você falava, bom, quero abrir uma conta fora. Bom, você abriu uma conta no banco, aí você tinha que conhecer uma pessoa que poderia abrir essa conta, você assinava papéis, mandava por fax, sei lá, FedEx, enfim. Aí o pessoal avaliava, aí depois, quando tinha aprovado, te ligavam. Olha, aprovou a sua conta. Você agora tem que fazer um wire transfer, você vai mandar o dinheiro. Aí o wire transfer custa, assim, no mais barato, fora o custo da corretora do câmbio, vai te cobrar e tal, mas o wire transfer te custa no mínimo $50, só para você mandar o dinheiro. Então, e isso era uma coisa que demorava. Você mandava o dinheiro sumia da sua conta no Brasil, e ele demorava pelo menos umas 48 horas para aparecer na sua conta fora. Então, o sujeito tinha que se separar do dinheiro dele e ficar torcendo para aparecer lá depois, para ver que deu tudo certo. E aí você ligava, que ou às vezes tinha já acesso pelo site, mas era um negócio complicado, porque até você abrir a conta, o cara não te dava o acesso. Então, você ligava e perguntava, e aí, chegou o dinheiro? Né? Então, assim, hoje a gente está numa experiência completamente diferente, né? As experiências que existem hoje para você investir fora.
o dinheiro aparece instantaneamente para você investir, né? Pela forma como a gente construiu essa tecnologia, você manda o dinheiro, o banco aqui ou a corretora aqui já bloqueia esse dinheiro aqui em reais, e mesmo que o dinheiro só vai chegar lá depois, a interação com a gente sabe que o BTG ou a instituição financeira séria aqui vai mandar o dinheiro no dia seguinte, e a gente já disponibiliza para você começar a operar já, né? O DriveWealth é uma corretora B2B, ou seja, se você quiser abrir uma conta na DriveWealth, você não consegue. Você consegue através dois parceiros nossos locais no mundo todo, tá? E eu acho que a tecnologia para investir fora, né? Você não só você teve essa inovação do movimento de dinheiro, né, de conseguir não se separar do dinheiro e conseguir ter uma experiência instantânea de investir, mas teve várias outras coisas que mudaram. Não sei se vocês lembram, mas quando teve o ataque das torres gêmeas lá no Nova York, o que aconteceu foi que as corretoras você começou a ter muita exigência legal para conhecer o seu cliente, para saber quem era o seu cliente. Então, isso era caro, você precisa de pessoas para fazer background check, para checar se a pessoa não era ligada ao terrorismo, não era ligada a tráfico de drogas, e isso dificultou muito a vida das pessoas para conseguir abrir conta nos Estados Unidos. E aí, 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, o que aconteceu? A gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito eficiente com tecnologia. A gente consegue rodar um background check em milissegundos, né? Com acesso às bases de dados corretos e tal, pelo menos para 99% das pessoas. Então, isso permite o que a gente está vivendo agora. Vocês, hoje, no Brasil, têm acesso a vários players, né? Vários que permitem que você abra uma conta fora, uma conta de varejo, porque antes, se você não tinha $1 milhão, você não abria uma conta fora, porque não valia a pena fazer o chamado KYC, o Know Your Client, né? Conhecer seu cliente. Tá? Então, a gente conseguiu resolver o problema do money movement, a questão do wire, como a gente consegue, por exemplo, a gente é B2B, o nosso parceiro, ele vai juntar todos os clientes dele, vai fazer um wire por dia. E você também não tem que pagar o custo desse wire. Então, por exemplo, se você fosse investir $1.000, se o custo é $50, é 5% do seu investimento, né? Você já perdeu 1 ano de retorno aí, não vale a pena, né? Mas agora, com a tecnologia, se você, o banco local tem 100 mil clientes fazendo isso, esses $50 ele é pulverizado por 100 mil clientes, ele vira basicamente zero, né? Então, a gente resolveu o problema da movimentação de dinheiro, a gente resolveu o problema do KYC e, por último, a gente resolveu um outro problema que eu acho que é muito relevante, que é a possibilidade de você fazer notional trading. Então, o que é o trading nocional, né? Em geral, se você opera ações, se você opera bonds, em geral, você precisa comprar um número de ações. Então, eu quero comprar 5 ações da Apple, né? A ação da Apple é, sei lá, $160, você vai pegar os 5 vezes 160 e vai comprar. Aí você tem que mandar o dinheiro certinho para comprar as 5 ações. Aí você mandou o dinheiro, aí chegou, mas aí a ação subiu, você já não consegue comprar mais 5 ações, fica aquela sobra, né? O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu criar uma tecnologia que é patenteada lá nos Estados Unidos, que é você consegue comprar até 1 centavo de qualquer ação. Você pode comprar $1.000 ou $50 mil ou de qualquer ação instantaneamente. Então você vai comprar essa fração no mesmo preço que você pagou a ação inteira, ou seja, no National Best Bid and Offer Price. E isso faz com que a experiência do investidor de varejo seja fantástica, né? Você não precisa entender qual é o preço da ação. Você quero ter $1.000 de ação da Apple, eu gosto da Apple. Então, com a tecnologia, a gente conseguiu fazer isso. Além disso, a gente oferece o trading de 4 da manhã do horário de Nova York até 8 da noite do horário de Nova York. Então, assim, basicamente, as horas que você estaria disposto a fazer alguma coisa, né? Aqui, em dia de hoje, seria das 5 da manhã no Brasil até as 9 da noite. Se quiser tradear meia-noite, a gente também vai disponibilizar isso, estamos trabalhando nisso, mas
é muito importante para a Ásia, acho que para cá um pouco menos importante. Tá? Então, eu acho que o grande tema dessa mudança é a democratização. Né? Uma pessoa que tem $100, ela já pode investir em instrumentos financeiros que as pessoas que têm 10, 100 milhões de dólares podem investir. Né? E aí queria falar mais detalhadamente dos produtos, né? Os produtos que estão sendo impactados, a forma de você investir nos produtos que estão sendo impactados por essa mudança tecnológica. Né? Então, assim, falamos de ações, né? Equities, os mutual funds, a gente consegue também, fundos, né, que a gente está acostumado, eles também estão disponíveis nessa plataforma. Eu vou falar um pouco de fundo, acho que é interessante, assim, muitas vezes o fundo é que nem condomínio de prédio, né? Você não tem dinheiro para comprar a casa, né, o terreno, então alguém constrói o prédio, você divide, portaria, piscina, enfim. O fundo é a mesma coisa. Agora, com essa tecnologia, você tem uma vantagem que você pode comprar direto o ativo, você não precisa mais do fundo. Né? Então, o que a gente tem visto, inclusive isso já está acontecendo bastante no Brasil, a indústria de fundos tem diminuído muito. Né? A indústria de fundos no Brasil e em vários lugares do mundo, às vezes ela cresce muito por alguma vantagem tributária e tal, mas hoje com a tecnologia você precisa menos do fundo do que você ter o ativo direto. Ninguém gosta de fundo, ninguém gosta de comprar uma coisa que você não conhece. Né? Você gosta de entender o que você tem. Né? E às vezes você compra 5 fundos e você tem a mesma ação, o mesmo bond, o mesmo título, em todos os fundos você nem sabe, porque você não tem transparência. Né? Então, mas, enfim, de toda forma, a gente também simplifica o investimento em fundos, opções, a gente também barateia muito o investimento em opções e torna a experiência de investir em opções muito mais simples. Outra coisa que a gente consegue fazer com tecnologia é a operação de títulos de renda fixa. Né? Diferente das ações, os títulos de renda fixa eles não são negociados em bolsa. Então, você tem um mercado privado de negociação de bonds. Ou seja, para você comprar um bond, você tem que ir num dealer, você tem que ir num intermediador e negociar com ele diretamente. Né? Então, tradicionalmente, o que tem disponível para quem quer comprar bond é o seguinte: você ligava para o seu banker e ele te mandava uma tabela em Excel com os preços dos bonds, bid and ask, né, quanto que custa para comprar e quanto que custa para vender. Ou você entrava numa tela do Interactive Brokers e você tinha lá o preço de compra e venda, uma coisa que para o investidor de varejo é um negócio complicado, as pessoas não sabem o que é bid and ask, é uma experiência difícil. Né? Então, a gente conseguiu fazer uma experiência muito mais legal. Você quer comprar? Eu já vou te dar para o cara que quer comprar, o que tem disponível para comprar, em cada quantidade diferente, você tem o preço, enfim, então você simplifica bastante, dá para simplificar bastante. Né? E os ETFs, o que é o ETF? Né? O ETF também está crescendo bastante no Brasil, mas na verdade, o fundo de investimento, só que ele é negociado em bolsa, então você consegue sair e entrar como se fosse uma ação, não é que você pede o resgate, X dias depois vem para a sua conta, você consegue sair imediatamente. Né? Então, isso também você tem a mesma experiência para investir em ações que investir em ETFs. Né? Outros produtos que começaram a virar muito populares, em especial, tem a maior fintech americana que trabalha com a gente, chama Cash App. Não sei se vocês já ouviram falar no Cash App? Cash App tem 90 milhões de usuários nos Estados Unidos, tá? Pelo menos uns 60 milhões ativos. E basicamente é o seguinte, ele virou o Pix lá dos Estados Unidos, é o Cash App, é o Venmo, na prática é isso que as pessoas usam. E se você tem o Cash App, você consegue investir em ações através da nossa plataforma. E uma coisa muito interessante que eles criaram foi um produto de roundup, arredondamento. O que é o produto do arredondamento? O produto é assim, você vai no Starbucks, você compra um café de $3,50, aí o aplicativo te pergunta, você gostaria de arredondar os 50 centavos para ações do Starbucks? Aí você vai lá e você começa a investir em coisas que você gasta. Né? E aí, com isso, você começa a ter ações de diversas companhias, as quais você
usa, e você começa a receber dividendos, você começa a receber notícias de Assembleia Geral dessa companhia, e aí você participa, você faz uma jornada de educação financeira com isso. Então, é uma coisa muito legal que a gente faz. A gente também tem parceiros nossos que oferecem, em vez de fazer ponto do cartão de crédito, que depois você troca por milha, você pode pegar, em vez de ponto do cartão de crédito, o cashback, você dá stockback. Então, você recebe ações da sua companhia favorita, faz um programa assim também que é interessante para fazer educação financeira. Outra coisa que você consegue fazer, hoje com tecnologia, você fala, olha, eu gostaria de ter 80% do meu patrimônio em renda fixa, 20% em ações. Você consegue hoje programar, uma vez por mês, um autopilot, um piloto automático para fazer esse rebalanceamento para você. Você não precisa pedir para ninguém, não precisa lembrar de fazer. Então, isso a tecnologia permite você fazer. Ela permite você cuidar de você mesmo sem ter trabalho, né? Minimizando muito o teu trabalho. Com a tecnologia, você também consegue fazer extratos. Não precisa esperar fechar o final do mês para ter o extrato. Você faz o extrato a hora que você quiser. Todo tipo de relatório, né? E eu acho que uma parte que ainda está começando a ser desenvolvida agora, mas eu acho que vai crescer muito, e a razão pela qual ainda não cresceu muito é a ideia a questão legal, né? Por como que você faz o aconselhamento, né? Um assessor financeiro te ajudar a você construir o seu portfólio. Isso a inteligência artificial vai fazer e vai ser revolucionária. Mas, hoje em dia, o que acontece? Você pede para a inteligência artificial fazer isso, cria essa jornada para o teu cliente. Se a inteligência artificial falar uma besteira, quem é o liable? Quem é a pessoa que está errada e vai pagar por isso, né? Então, a gente precisa de regulação para construir isso, né? E é isso que a gente vai viver e vai ver um crescimento muito grande. Então, com a inteligência artificial, você pode construir portfólio, pode te ajudar a achar as ações que você quer investir, achar os instrumentos financeiros que você quer investir e ter alguém para conversar sobre investimentos, né? E democratizar isso, porque hoje você ter alguém para cuidar de você, a instituição financeira ela precisa ganhar dinheiro para poder pagar alguém para estar disponível para bater papo com você, certo? E isso custa caro, e isso só pessoas com um certo valor para investir podem ter acesso. Agora, na hora que você consegue colocar a inteligência artificial para isso, você vai democratizar o acesso a isso também. É uma coisa que a gente vai ver no futuro, né? Isso ainda, por enquanto, precisa de regulação para estar disponível, mas acho que a tecnologia vai fazer isso por você, tá? Outra coisa importante que a nossa tecnologia permite é fazer o back-office automático, né? Antigamente, você pedia um trade, né? Como é que funcionava? Você tem um corretor, você liga para o seu corretor, você manda um e-mail para ele e fala, olha, eu queria que você comprasse isso, ou você manda para o seu banker, né? Não, eu queria comprar esse ativo, esse título de renda fixa, ou essa ação, esse ETF. E aí ele coloca o trade, e depois ele te avisa no final do dia se o trade foi colocado, qual o preço que foi, vai ter uma reconciliação no final do dia, vai vir a boleta, né? Com a DriveWealth, você sabe instantaneamente se o trade foi colocado. Você consegue ver quanto que estava o preço na hora, e você consegue ver tudo instantaneamente. E se você acha que teve um erro, você consegue corrigir esse erro já na hora, não precisa esperar a conciliação, o dia. Isso é revolucionário, tá? Revolucionário, e minimiza erro, mitiga problemas regulatórios, né? Até para os próprios provedores, as corretoras, os bancos, né, que são regulados em cada país. Eles, se tem algum problema com o trade que eles fazem para os clientes, eles são devedores, né, do ponto de vista regulatório. Além de tudo isso que a tecnologia da DriveWealth permite fazer, né, essa democratização do acesso a produtos financeiros em geral, eu acho que tem mais coisas que a tecnologia está construindo e tornando possíveis para os investidores em geral, né? Por exemplo, blockchain
e as novas tecnologias de registro, né, elas estão tornando possíveis o registro de ativos com valores muito menores. Você tem visto novas iniciativas de bolsas, mini bolsas sendo construídas pelo mundo todo, tá? Que permitem ações de empresas muito menores que elas sejam listadas e sejam negociadas, porque para você listar alguma coisa na B3, por exemplo, ou na New York Stock Exchange, custa caro você fazer essa listagem, você tem todo um sistema legado que você precisa respeitar. E a tecnologia ela permite que você cria, não sei se vocês devem ter acompanhado bastante criação de plataformas de crowdfunding, e essas plataformas elas permitem que as pessoas tenham acesso a investir em coisas que não estavam disponíveis antes. Acho que um exemplo também disso é o peer-to-peer lending, né? Hoje, se você quiser emprestar dinheiro para pessoas, você pode entrar em plataformas, está cheio de plataformas que você entende a demanda das pessoas ou das empresas, o que elas querem fazer, e você empresta diretamente para elas, né? Ou seja, você vê os bancos em vários lugares do mundo tendo lucros extraordinários, e você fala, não, eu quero participar disso também, diretamente. Isso, com a tecnologia, você ampliou esse opportunity set, esse conjunto de oportunidade de investimento, e eu vejo isso se ampliando no mundo. Agora, eu queria também aproveitar para falar com vocês de coisas que a tecnologia não resolveu. A tecnologia ela te ajuda em muita coisa, mas ela não permite que você corrija os seus vieses cognitivos, né? Nós, pessoas humanas, a gente nasceu com uma série de vieses. E esses vieses, né, cada vez mais a profissão dos economistas tem reconhecido que esses vieses eles fazem a gente investir mal e criam arbitragens e distorções no mercado financeiro. Por exemplo, tem um caso muito famoso do Royal Dutch Shell, da Royal Dutch Petroleum e da Shell, tá? Nos anos 90, a Shell comprou a Royal Dutch Petroleum, tá? E 60% tinha uma ação que virou Royal Dutch Shell. E essa ação era 60% a companhia britânica e 40% a companhia holandesa, mais ou menos como foi a troca de ações na época. Só que, por incrível que pareça, a Shell era negociada no FTSE, no mercado londrino, e a Royal Dutch era negociada no mercado de Amsterdã. Essas ações, era a mesma companhia, a mesma ação, devia ter o mesmo preço, mas elas ficaram sendo negociadas com preços diferentes por mais de 6, 7 anos. Então, assim, você fala, cara, tem uma arbitragem óbvia, né? E aí, será que agora, no mundo como hoje, a tecnologia permitindo que mais pessoas invistam e o mercado fique mais completo, isso teria resolvido o problema? Posso falar para vocês, com certeza não, porque, na verdade, se existe algum risco, né, dessa diferença persistir, então essa arbitragem não é perfeita. E se a arbitragem não é perfeita, por mais que os ativos tenham um valor intrínseco igual, mas você não pode pegar ações de Londres, pegar as ações e falar, você cruza o Canal da Mancha, vai a Amsterdã, entrega e transforma elas num preço mais alto. Você não consegue fazer isso automaticamente. Então, elas não são fungíveis, então você não resolve esse problema. Então, eu acho que, claro, a tecnologia ela ajuda esse tipo de questão, mas ela não resolve. Tem várias coisas que acontecem no mercado, assim, de forma geral. Por exemplo, nas segundas-feiras, em geral, o mercado, em média, né, historicamente, ele cai, e nas sextas-feiras o mercado sobe. Não tem nenhuma explicação melhor para isso do que segunda-feira as pessoas estão mais tristes e sexta-feira, fim de semana, já sextou, o pessoal está mais feliz e o mercado sobe. Então, esse tipo de coisa, tem um outro efeito muito conhecido no mercado, chama efeito janeiro. Não sei se vocês conhecem o efeito janeiro. Em geral, o mercado sobe em janeiro. Por quê? Tem várias razões. Muita gente diz que o mercado sobe em janeiro porque em dezembro todo mundo vende,
por causa dos impostos, e aí em janeiro o pessoal recompra. Tem muita gente que diz que não, o cara que é um fund manager, ele precisa fazer alguma coisa em janeiro, então ele vai lá, acaba comprando, enfim, mas são coisas que, mesmo com a tecnologia, né, que você imagina que vai reduzir a arbitragem, essas coisas continuam por aí. Tá? Eu acho que assim, tem vários vieses comportamentais super conhecidos, né? Que é o endowment effect. Se você tem alguma coisa, o efeito dotação, traduzindo ao pé da letra, se você tem uma ação que você herdou do teu pai, outro dia me ligou um advogado querido, amigo meu do Rio de Janeiro, ele me ligou e falou: não, Igor, então, eu tenho 70 e poucos anos, minha esposa herdou do pai dela 1 milhão de ações do Bradesco. E a gente tem isso. Agora, o Bradesco só cai, mas ela não consegue, porque ela herdou do pai dela, ela não consegue se desfazer dessas ações. E o que você acha? Porque agora eu estou comprando um apartamento novo para minha filha, que casou, e eu tenho que tirar o dinheiro de algum lugar. Aí eu falei: mas qual é o seu patrimônio total? Esse negócio era 80% do patrimônio do cara. Né? Então, é uma resposta meio óbvia, mas as pessoas elas têm esse efeito e elas não conseguem se desfazer do estado inicial, até porque depois elas se sentem culpadas. Né? Outra coisa, então assim, outro efeito que é super importante é o efeito de as pessoas em geral elas acham que se elas estão operando vai dar mais certo do que se elas delegam para o outro, mesmo que elas não entendam nada do que elas estão fazendo. Né? Então, isso se chama super otimismo. Né? Outra coisa que outro efeito super conhecido, que está todo mundo procurando qual vai ser o novo Google, o novo NVIDIA, qual vai ser a próxima ação que vai bombar. E toda vez que uma ação começa a ir um pouco bem, as pessoas já super projetam isso para o futuro e começam a comprar, e a ação acaba subindo muito mais que ela deveria, e, de repente, ela frustra as expectativas e fica todo mundo em depressão, né? E aí ela despenca. Então, e assim, eu queria só fechar essa conversa assim, sobre o que a tecnologia não resolve, mostrando essa curva S. O que é a curva S? A curva S é no eixo vertical, você vê o valor que a pessoa tira, o quanto que a pessoa aprecia aquele desenvolvimento, aquele acontecimento monetário. E na curva horizontal você tem os ganhos e as perdas. Então, o que a gente vê de cara nessa curva? Nessa curva você vê o seguinte, que no setor de ganhos, você rapidamente fica saciado, ou seja, você vê que a inclinação da curva ela é mais horizontalzinha, ela é mais tranquilinha. Né? Por quê? Porque é bom ganhar, mas quando você começa a ganhar muito, você fala: tudo bem, marginalmente, mas esse dinheiro não vai mudar mais a minha vida, eu já consigo pagar minhas contas, já consigo levar minha família de férias, já está bom. Né? Agora, na perda, o ser humano odeia perder. É um negócio muito duro, custa muito caro perder. Então, cada R$1 de perda faz com que você entre em desespero, tome decisões muito erradas. Então, assim, essa assimetria faz com que os mercados acabem tendo uma volatilidade muito superior ao que seria racional ter. Mas o ser humano ele trabalha com ponto de referência. Você não quer estar pior do que você começou. Né? Então, eu acho que eu gosto de mostrar esse gráfico, acho que ele resume isso, e eu acho que a tecnologia ela não vai conseguir substituir o ser humano vai continuar aí. Então, eu achei interessante, assim, que é tão legal a gente falar, né, de tudo que a tecnologia traz, tudo que ela constrói, tudo que ela permite fazer, por um lado, mas, por outro lado, é importante a gente entender as limitações do que ela traz para você, porque essa limitação você tem que trabalhar internamente. Se você quer operar, quer ganhar dinheiro, é isso que você tem que... O autoconhecimento é básico para você conseguir avançar. Tá? Então, assim, resumo da ópera, assim, do que eu queria conversar com vocês hoje é isso.
aproveitem a tecnologia, ela amplia o conjunto de oportunidades de investimento, ela barateia, ela permite o acesso a uma série de instrumentos que você antigamente não tinha, era uma coisa que só os multimilionários tinham acesso. Hoje, com a tecnologia que a Drive Wealth tem e oferece para os parceiros, qualquer pessoa pode operar nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode comprar ações, renda fixa, opções, com os fingertips, né, com os dedos, de forma instantânea, e isso é muito legal. Mas nada substitui o autoconhecimento. Então, conheçam os seus vieses, conheçam os seus traumas, o que você está preocupado, para que você consiga operar da melhor maneira possível, né? Continue estudando. Acho que teve alguém aqui que falou, foca no YouTube, menos no TikTok e no Instagram, né? Acho que tem muita coisa interessante online. E aproveitem a tecnologia. Gente, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje.